Fala, equipe, deixa eu passar para vocês o que a gente vai tratar então nessa próxima aula. Sou eu e a Manu que vamos dar a aula, eu para os maiores, a Manu para os menores. E a gente ainda está falando sobre fé. E a gente vai tratar nas próximas 2 aulas sobre os heróis da fé. Então essa aula serão 3 lições sobre os heróis da fé e na próxima aula serão mais 3 lições sobre os heróis da fé. Daí nós teremos mais uma aula e daí finaliza esse primeiro módulo que é sobre fé. Lembrando que a gente está trabalhando com a apostila dos fundamentos bíblicos do curso Zerá da casa. A primeira lição que a gente vai tentar passar para os pequenos, e aí a gente primeiro traz para nós e depois a gente consegue passar para eles de forma mais efetiva, é sobre os heróis da fé. Todos eram falhos, pecadores e errantes em muitas coisas, e a palavra não isenta isso, a palavra não esconde isso, a palavra não deixa em letras miúdas, pelo contrário, ela mostra tudo que eles fizeram de errado. Aí a gente fala de Abraão, de Isaac, de Moisés, de Davi. Abraão era mentiroso, Isaac também foi mentiroso, Moisés foi assassino, Raabe era prostituta, quem mais? Davi foi adúltero. Então, todos os heróis da fé que tem o nome citado na palavra, e a gente está tendo como base essa aula e a próxima Hebreus 11, os heróis da fé, a palavra sempre vai mostrar os erros deles e as falhas, e isso para mostrar que os nossos erros, falhas, pecados não são limitações, elas não são barreiras em relação à nossa fé. A nossa fé ela não desaparece por causa do nosso erro e da nossa falha. Pelo contrário, se a nossa fé ela é forte o bastante para permanecer, ela nos faz voltar, pedir perdão, se arrepender dos nossos erros e buscar o Senhor novamente. Então você não perde sua fé quando você falha, você não perde a sua fé quando você peca. Se não tava lascado, porque daí você não ia voltar mais. Mas a nossa fé ela não é baseada e limitada nos nossos erros e falhas. Eu tô indo com fé firme e forte, errei, pronto, acabou, desabou tudo. Não, é ela que nos ajuda a se colocar de pé novamente e caminhar. E o grande exemplo disso foi Davi, quando Natan chegou e confrontou ele em relação ao pecado dele, sem ele saber que ele estava falando sobre Davi. E Davi deu um julgamento, fala que esse cara aí, ele precisa morrer e ele tem que restituir e tal. E Natan virou e falou, cara, esse cara que você acabou de condenar é você mesmo. Então Davi se lamentou porque a criança que ele tinha estava morrendo, filho do adultério. E a criança morreu, e depois que ela morreu, Davi se colocou de pé na presença do Senhor e falou: enquanto tinha vida eu orava, enquanto não tinha eu vou adorar o Senhor. E isso por quê? Porque o clamor do coração de Davi era em relação a que o Senhor não tirasse dele o espírito. Pai, faz o que você quiser, mas não tira de mim o seu espírito. A nossa fé nos leva a entender que até nos momentos mais errantes da nossa caminhada, a nossa fé ainda pode nos levar até o Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Então, talvez classificando um dos requisitos para você ser uma pessoa de muita fé, é você ser falho. E não permanecer falho, mas ser falho, porque nós somos falhos, nossa natureza é falha. Então isso não pode te limitar a continuar crescendo. E no momento da adversidade, do erro, da falha, a gente tem que manter a nossa fé firme para que nós possamos ser perdoados, ser redimidos e continuar caminhando. A segunda lição que a gente aprende com os heróis da fé é que a maioria deles eram desconhecidos. A palavra cita 15 nomes conhecidos em Hebreus 11, mas fala de milhares de outras pessoas que não são conhecidas. A Bíblia fala de homens e mulheres cuja terra não foi digno deles. Isso mostra que os heróis da fé, as pessoas que são exemplo de fé para que a gente possa seguir, nem sempre vão ser os famosos, nem sempre vão ser aqueles que aparecem. E não tem problema aparecer se é Deus quem te mostra. Então tem hoje muitas pessoas sendo mostradas a nível nacional, pessoas de fé, pessoas firmes, pessoas com propósito, que não se corromperam e até o momento não
se corromper e pela fé não vai se corromper, que o Senhor está mostrando e Ele vai mostrar, e são pessoas que a gente tem que ter como referência, mas mais do que aqueles que aparentam, a gente tem que buscar perto de nós as pessoas que a gente pode ter por referência, como os nossos pais, os nossos irmãos, o nosso esposo, no caso da mulher, esposo, no caso do homem, a esposa. Você tem que buscar pessoas ao seu redor como referência, porque mesmo que eles não sejam conhecidos, esse é um dos requisitos para ser uma pessoa de fé. Você não precisa ser conhecido, você tem que ser conhecido de Deus. Ele precisa reconhecer você como uma pessoa que tem fé, que acredita nele, que se agarra nele e deixa ele se agarrar em você e não deixar você soltar. Quando a gente entende isso, você consegue apreciar e dar valor às pessoas que estão ao seu redor. Isso é muito legal para a gente passar para os pequenos, porque eles não precisam ir atrás de outras referências. Provavelmente a referência que eles precisam está dentro da casa deles. Os pais, os avós, os irmãos, as tias, pessoas que acreditam no Senhor e oram e ninguém está vendo, mas as coisas fluem e acontecem graças à intercessão, à oração, à fé que cada um deles tem. Então a segunda coisa que a gente pode aprender é que a maioria não vai ser visível e aparente, não vai ser mostrado para muita gente, não vai ser famoso, mas precisa ser conhecida do Senhor. Se você for conhecido do Senhor em relação à sua fé e aquilo que você acredita, a força que você se agarra nele, é isso que basta para fazer diferença na vida de outras pessoas. Eu acho que o intuito principal da nossa fé não é só em relação a nos salvar, mas é fazer diferença na vida das outras pessoas. Se a gente for conhecido de Deus, a gente vai conseguir realizar essa missão de ter fé e influenciar a vida das pessoas através da nossa fé. E a terceira lição que a gente pode aprender com os heróis da fé fala sobre... Deixa eu pegar aqui. A fé deles não era baseada em coisas, era baseada na palavra. Então a primeira coisa é a gente... nós somos falhos, nós pecamos e isso não é barreira para a nossa fé. A segunda coisa, que nem sempre nós seremos famosos, apareceremos ou conhecidos. E a terceira coisa é que eles não tinham uma fé baseada no pensamento positivo, acreditando que tudo vai dar certo porque tudo vai dar certo, ou porque eu acredito que tudo vai dar certo, então vai dar certo. A fé dos heróis da fé era baseado na palavra de Deus. Naquela época era no que Deus falava diretamente, ou que ele falava através dos profetas, ou que ele falava através de pessoas comuns enviadas do Senhor. Mas eles tinham uma fé baseada no que Deus estava falando. Jesus veio, ele abriu um caminho totalmente novo, nos deixou o Espírito Santo para que a gente pudesse ter um acesso direto e nos deixou a palavra para que a gente pudesse ter um fundamento bem sólido. Então a nossa fé ela não é baseada no acaso, ela é baseada na palavra. E tudo que foge da palavra está fugindo do Senhor, então não é edificação para a nossa fé. Por isso que a palavra fala de ouvir a palavra de Deus, isso nos acrescenta a fé. Se nós queremos ser pessoas de mais fé, nós temos que caminhar de acordo com a palavra. Eu vivo pela fé. Você está querendo dizer que você vive pela palavra, por aquilo que a palavra fala, por aquilo que Deus dispensou sobre a sua vida. Então se você caminha pela palavra, você caminha pela fé. A nossa fé não é uma fé burra, é uma fé inteligente, porque nós temos em quem confiar, nós temos uma palavra liberada por Ele. Seja para gratidão, porque quando a gente fala de fé, não é só você orar pelo enfermo, mas também ser grato em todos os momentos, nos momentos difíceis e também nos momentos felizes. É também orar pelos enfermos, é também acreditar que Deus vai prover um trabalho para aquele que necessita, vai prover um alimento para aquele que precisa. Na maioria das vezes nós vamos precisar ser essas pessoas que vão ser instrumentos de Deus para mostrar a fé, para mostrar o Senhor na vida dos outros. Mas a gente precisa ter em mente que a nossa fé tem uma base e fundamento muito sólido. E é por causa desse fundamento que as coisas caminharam e hoje nós temos acesso ao Senhor. Porque se não fosse o fundamento, ninguém conseguia permanecer. Quando eles perguntaram lá no começo da igreja, mas será que isso daí vai permanecer? Daí teve um cara que falou, olha, faz assim, deixa acontecer. Se for de Deus, vai ficar. Era um fariseu, se eu não me engano.
Se for de Deus, vai ficar. Se não for de Deus, vai parar. Então deixa acontecer. E graças a Deus nós estamos aqui até hoje por causa que era de Deus, é de Deus. O fundamento é do Senhor, e quando o fundamento é dele, a nossa fé está bem estabelecida e a gente consegue caminhar muito bem nela, seja para ajudar quem precisa, seja para auxiliar o nosso crescimento, seja para gratidão, para o que for. A fé precisa estar fundamentada na palavra. Então essas 3 lições a gente vai passar esse domingo para as crianças, buscar aí através do Espírito Santo e de ferramentas, de passar para eles de forma dinâmica. E daí na outra aula vai terminar esse assunto sobre os heróis da fé com mais 3 lições. Valeu, pessoal, obrigado.